Mas antes, eu queria muito a sua atenção. Atos, capítulo de número 6. Atos 6. Destacar a importância do ministério de emergência, o diaconato da igreja. Capítulo 6. O versículo é 1. Atos 6, 1. Atos 6, 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, repita comigo, aumentando. Então, a demanda aumentou. As coisas da igreja primitiva prosperaram. Lembrem-se que a igreja primitiva foi inaugurada em Atos 2. Associar a inauguração da igreja primitiva à crucificação é cometer um erro. A igreja não foi inaugurada na crucificação. A igreja primitiva foi inaugurada em Atos 2. Quantos tinha naquela igreja primitiva que foi inaugurada? 120. Vamos lá? Olha lá o texto. Atos. Capítulo de número 1. Verso 15, olha lá, 1:15. Me dê teclado aqui, por favor. Naqueles dias, Pedro levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos de 120. Então, a igreja primitiva está sendo inaugurada nesse cenáculo que o Espírito vai descer no capítulo 2. Olha lá o 2, agora, verso 1. 2:1, texto aberto. Acompanhe. Hábito em nossa igreja, não vamos perder nunca esse hábito. São 16 anos criando esse hábito, não pode perder. Bíblia sempre aberta. O maior barulho de avivamento dessa igreja são as folhas da Bíblia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quantos? Todos quantos? Verso 2. E de repente veio do céu como um som de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa onde estavam assentados. Eles estavam como? Sentados. Quantos mais ou menos? Então estão lá. Verso de número 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então tem quase 120, todos eles estão sendo presenteados por coisas celestiais, o que nós chamamos de glossolalia, a manifestação do falar em línguas. Então a igreja está ali, 120. Só que essa igreja é pulsante, essa igreja está crescendo, grite bem alto, crescendo. Era 120. O Espírito desce, o Espírito Santo agora não é mais Emanuel, grite bem alto, Emanuel. Você sabe que Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Emanuel. Só que quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele prepara os seus discípulos e diz-lhes, João 14 e João 15, ele diz assim, ó, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro. A palavra outro é uma palavra grega ali, allos, da mesma substância, coigual, coeterno, não é maior nem menor, ele é Deus. Só que agora ele não é Emanuel, ele é Imenel, in dentro, men homem, é o Deus dentro do homem. O Espírito Santo agora está dentro do homem. Então, após a descida do Espírito, agora o Espírito está dentro de 120 homens. E não só homens, mulheres também. Capítulo de número 1, verso 14. Olha aí. Todos esses perseveravam unânimes aonde? Em o quê? Não existe descida do Espírito com conversa fiada. Eu vi um glória.
Não existe descida e manifestações do céu, Nelson, não existe poder do Espírito com conversa fiada, não tem. Eles estão perseverando em oração. Olha lá, com as mulheres. Então nesses 120 tem mulher, tem homem. O Espírito Santo vai encher 120 pessoas. Vou falar de novo. O Espírito Santo vai encher 120 pessoas ali. As mulheres estão cheias, os homens estão cheios, adolescentes estão cheios, as crianças estão cheias, estão cheios ali. Só que depois que a descida do Espírito em Atos 2 acontece, tem gente em Jerusalém porque é Pessá, é Páscoa. Tem gente de todas as nações ali para comemorar essa festa judaica. E tem alguns que dizem assim: ei, esse povo aí está embriagado, tá bebo, tomou alguma. Pedro toma a palavra e diz assim: não tem ninguém bêbado aqui não. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Levante as duas mãos para o alto, o mais alto que você pode. Pelo menos por 10 segundos só diga glória a Deus. Só diga aleluia, vai. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus, disse Pedro. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus, disse Pedro. Olha o verso 11 a seguir para você entender do capítulo 2 de Atos. Acompanhe. Por mim eu vou passar as 12 horas estudando a Bíblia aqui com você. Então abre essa Bíblia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, os árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas línguas próprias. Agora olha o verso de número 12. Todos atônitos, perplexos, perguntaram uns aos outros: o que será que isso quer dizer? 13. Outros, porém, zombavam, dizendo: tomar uma? Aí olha o 14. Então Pedro levantou-se junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão com termos: homens da Judeia, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Ele diz assim: olha primeiro, presta atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Bem, tem gente que já toma 9 da manhã. Verso 16. Mas o que aconteceu, o que foi dito por o profeta Joel, o que ele diz? Acontecerá que nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Qual é o sinal que esses 120 não estavam bêbados? Está no verso 41. Olha o 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, e havendo um acréscimo, e vendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas, 120 cheio do Espírito Santo, faz virar 3.000, de 3.000, 5.000, de 5.000, 10.000, de 10.000 a multidão, e até os confins da terra. Isso é o poder do Espírito Santo. Ele está crescendo. Era só 120, agora já tem, só depois de uma pregação já foram quase 3.000 almas. Ele está crescendo. Só que cresce a igreja, cresce os problemas. Ninguém falou nada. É um cálculo básico. Vamos fazer um cálculo. Eu não sou bom de matemática. Tem alguém bom de matemática aqui? Todo mundo normal, exceto o Rodolfo. Porque ninguém gosta de matemática, só o Rodolfo.
porque a pessoa normal não gosta de matemática, porque matemática é uma luta. Mas pelo menos o básico a gente sabe. Se cada 12 discípulos tem um Judas, 24 tem 2, 36 tem 3. Cara, fica em pé, cara. Você. Por isso que eu estou sentindo um clima leve essa manhã. Eu estou sentindo um ambiente leve. Obrigado, Senhor. O Senhor traz pessoas para o propósito assim. Eu senti, cara, eu falei, cara, por que está leve o ambiente? Por causa disso. Olha lá. Tem jeito, mano. Sempre tem os caluniadores. Quantos no cenáculo? Ninguém sabe mais, eu não sei nem quem é mais cenáculo, pastor. Pelo amor de Deus, quantos no cenáculo? Depois? Agora olha aí Atos 5. 5 não, 4. Atos 4, verso 3 e 4. A igreja está crescendo. E prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém muitos que ouviram a palavra creram. Eram quantos? Eram quantos no cenáculo? E depois? E agora? Está crescendo ou não está? Dá uma olhadinha pelo menos para trás assim. Aumenta os problemas também. Mas está crescendo, coisa boa, maravilhosa. A igreja cresce, tem 5.000. Era só 12, agora tem 120. Depois acrescentou mais 3, agora foi mais 5. Top. Maravilha. Agora olha Atos 6. Cresceu, deu B.O. Vixe. Se um atribulado incomoda uma pessoa, 2 atribulados incomodam mais gente. Capítulo 6. Verso 1. Naqueles dias, aumentando. A igreja não para de crescer. Porque quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Não tem método. Pastor, como é que faz para a igreja crescer? Pode dar um workshop? Abra a Bíblia e o Espírito faz crescer. Não tem esse negocinho. Pastor, toca música worship que faz crescer. Conversa. Pastor, toca pandeiro que faz crescer. Conversa. Nada faz crescer a igreja. O que faz crescer a igreja é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Grite bem alto, o Espírito Santo. Pastor, quem faz crescer? Olha lá, Atos 2, 46 e 47. Você vê. Estão com a Bíblia aí, não? Pastor, o senhor já está pregando? Estou. É 12 horas? Eu começo a pregar agora e termino só às 9 da noite. Oxe. Eu nunca... Olha que maravilha. Não precisa nem me preocupar com o horário. Maravilha. Jaqueline, lê aí, Jaqueline. Fazendo nada também hoje. Vai. Diariamente. Para. De vez em quando? Domingo só? Quando? O problema é que tem crente que só é crente de domingo. Tem gente que só abre a Bíblia no domingo. Vixe, vai dar problema mesmo. Só abre a bendita da Bíblia no domingo. Só hora de domingo, não tem devocional, não tem vida com Deus. Ele depende do pastor para ter vida com Deus. Ele depende dessa estrutura religiosa para ter vida com Deus. Esses crentes estão dizendo, a gente nem endereço direito tem, mas a gente tem vida com Deus. Porque naquela época não tinha uma placa de igreja, não tinha uma instituição, mas havia um organismo, e o organismo é a igreja de Jesus Cristo. Não tinha metodista, batista, Assembleia de Deus, igreja Urianda Lapaia, Puleiro dos Anjos, não tinha nada disso. O que tinha era, onde tivesse 2 ou 3 reunidos o meu nome, eu estou no meio dele. Dá uma olhadinha pelo menos para 3 assim, deixa de ser um crente atrapalhado, cara.
atrapalhado é aqueles crentes que... Ei, só para vocês aqui. Crente atrapalhado é aquele que ele precisa de luta para orar. Se não tiver luta, ele não ora. Se não tiver problema, ele não busca Deus. Essa pessoa tem problema com Deus. Porque eu não preciso de uma luta para buscar a Deus. Não é possível. Porque eu não busco Deus para ter um meio de ter sucesso ou de ter vitória. Eu busco a Deus porque Ele é a fonte da minha vida. Então você é movida à guerra, à luta. Não. Eu não acredito nessa teologia doida. Dá uma glória aí, Pati. Eu não acredito nessa teologia que, você tem que viver sofrendo para buscar Deus. Não é possível. Ei, eu não estou enfermo, não. Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Não tenho, não. Primeiro que eu só como cuscuz mesmo, então... barato. Eu não tenho, não. E eu não saio da igreja. Não sai da igreja antes. Você não deu glória também antes, até agora, cara. Ei, não sai da igreja. Não pare de buscar Jesus. E eu não tenho problema, não. Você quer dizer, não. Porque eu não sou movido pelo problema, eu sou movido por Deus. Uns crentes. Vai, lê aí, vai. Para. Quem está nos visitando aqui hoje? Levanta a mão aí, levanta a mão. Visitando. Tem um aqui, tem dois ali. Ali, cadê mais? Deixa eu ver quem tem mais. Ali tem os irmãos. Irmão do estéreo. Ele está ali, rapaz. Fique em pé, profeta. Fique em pé. Apóstolo Alex, Deus te abençoe, do Rio de Janeiro, veio estar conosco. Para vocês saberem quem é esse profeta aí, vocês já viram o Joma? Esse é o apóstolo Joma. Está conosco aqui hoje. Vamos aplaudir Jesus por todos os nossos visitantes. Tirou o texto por quê? Leia aí. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Vai pra cá. Elian, fique em pé, Elian. Fique em pé, Elian. Dá aquele glória gostoso, meu filho. Isso, é isso aí. Ele veio, Elian veio. Eles estavam no templo, mas partiam o pão aonde? Vamos. Eles estavam no templo, mas partiam o pão aonde? Eu disse isso aqui outro dia e torno a repetir para ver se você entende o que é o segredo do reino. Estava em Americana essa semana e falei isso lá também. Que o reino é completamente diferente da nossa mentalidade. Você imagina você está passando na rua e tem um necessitado, um pedinte, alguém te pedindo. E você acabou de sair da padoca. Nós chamamos padoca em São Paulo. É assim ou não? Para nós é padoca. Então a gente sai da padoca. A gente está, nesse exato momento, saindo com um pão doce na mão. Com coco por cima. Aí, o pedinte disse assim: me dá um pão. O que você faz? Dá o seu pão ou a metade do seu pão, ou entre com um pão zero para ele? O que você faz? Ninguém sabe mais. É uma pergunta tão simples, básica, mas é uma dificuldade para responder. Vou perguntar de novo. Você está saindo da padaria, você está comendo um pãozinho e tem um pedinte, e ele faz assim: me dá um pão, tio. Aí, o que você faz? Você está comendo um pão, você dá o seu pão para ele, ou parte o pão com ele, ou entra ou compra um pão inteiro para ele. O que você faz? Quem compraria o pão? Levanta a mão. Quem daria metade do seu pão? Levanta a mão. Quem não daria nada? Seja sincero, vai. Pronto, é isso aí, eu gosto de sinceridade. Vou marcar vocês dois, tá? Viu? Sinceridade pode revelar muita coisa também. Marca ali, tira a foto deles. Poxa, na nossa cabeça, ó, pensa comigo. Eu estou comendo um pão, dei uma mordida nesse pão. Se eu tenho dinheiro,
A minha cabeça é o seguinte: cara, eu vou entrar, mano. Vou comprar um pão para ele. Só que o evangelho não te faz comprar pão. O evangelho te incentiva a partir o seu pão com o próximo. Porque se você entrar para comprar o pão, mostra o tanto de mesquinho e egoísta que você é, porque você não consegue partilhar o que é seu. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. E o evangelho não é mais o seu pão, é o nosso pão de cada dia. Então aquela brincadeirinha que a gente tinha na escola, metadinha, aquilo é o reino de Deus, né? Metadinha é o reino de Deus. O reino de Deus te estimula a metadinha. Eu não quero um novo não, eu quero o seu. Eu quero fazer parte do seu pão. Se não der glória agora, você vai ver. Jesus reuniu os discípulos para a ceia. Jesus sentou os 12 e ele. Jesus olhou para os 12 assim: tem um pão para cada um, são 13 pães. Não é assim? Sim ou não? Não, Jesus pega um pão só. E tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo. Evangelho não é seu pão, é nosso pãozinho. Para os casados não existe seu dinheiro, é nosso dinheiro. A pastora Alma nunca dá um glória, cara. Quase machou ali agora. Nosso. Eles partilham o pão. O que Jesus disse? Olha para cá. O Jesus disse assim, ó: se você vê alguém com a necessidade de uma túnica, vá no shopping da Judéia e compre e dê para ele. Sim ou não? Não. Ele disse assim: se você tiver duas, pega uma sua. Não compre uma nova, pegue uma sua, porque evangelho é compartilhar. Se a gente pegar esse texto, está escrito assim, ó: diariamente perseveravam unânime no templo. O que adianta vir para a igreja se você não muda em casa? Vou de novo: o que adianta tu cantar aqui, pregar aqui, fazer tanta coisa aqui, se em casa tu não muda? O evangelho não começa aqui, o evangelho começa na sua casa. Levante a mão direita assim bem alto, bem alto. Grite bem alto: Espírito Santo, fala. Bate pelo menos em 3 mãos assim. Recebe essa palavra aí, rapaz. Vai, lê aí. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava? Essa igreja primitiva não precisa de Pedro. Essa igreja primitiva não precisa de ministro de louvor. Eles estão lá, mas não dependem deles para a igreja crescer. O texto é escrito: e o Senhor acrescentava quem deveria ser salvo. Por isso que o meu papel como pregador é só semear. Quem tem que salvar é Jesus Cristo. Ele é o que salva. Vamos lá, Atos 6. Tudo para fazer uma ordenação diaconal. Que confusão. Porque senão fica aquele... Senão fica aquele negócio. Tem um monte de gente aí que é tudo. É tudo, mas não sabe nem para que foi. Outro dia eu... Não vou nem falar isso aqui. Eu vou falar. Eu estava a falar com um homem e... Oh. O irmão me perguntou ontem e fez muita propriedade, é verdade. Ele me perguntou e ele disse: pastor, por que eu percebo que tem alguns irmãos que chamam o senhor de bispo? O senhor é o que? Bispo, apóstolo, quarta pessoa da Trindade? O que o senhor é?
É verdade. Por exemplo, quem congrega comigo aqui há muitos anos sabe, por exemplo, Patrícia, Carol, Tati, a maioria dos nossos membros antigos, obreiros antigos, tem o hábito de me chamar de bispo. Por quê? Porque quando eu fui enviado pelo ministério para cá, em 2013, eu fui ordenado pelo ministério como bispo, supervisor, episcopado. Só que bispo é superintendente. Bispo é alguém que faz a superintendência de um ambiente ou de um setor, de um segmento. Você lembra o texto de Tito? Paulo vai escrever a Tito, capítulo 1, diz assim: eis que já coloquei presbútos, bispos, em Creta, para que seja conservado a doutrina. Então, no ministério, inicialmente, que fazia parte, eu era o bispo do ministério na perspectiva teológica e supervisão de pastores. Então, coordenava pastores, como faço até hoje. Pastor, então por que o senhor não assina como bispo? Rapaz, eu estou assinando como Adson Belo. Porque o que vale na frente não é o título, é quem eu sou em Deus. Se você quiser me chamar de diácono, eu sou um eterno diácono. Se você quiser me chamar de cooperador, igual na Assembleia de Deus, me chame de cooperador. Só não esqueça meu nome. O meu nome é Adson. Acabou. Senão a gente fica com aquela briguinha de título. Tem gente que tem título, mas não tem a vocação. Vem aqui na ponta da língua de falar uma coisa, mas não posso. Ei, pastor é só quem pastoreia. Pastor é só quem pastoreia. Você tem rebanho? Deus te deu um rebanho? Então você não é pastor. Por isso que na nossa igreja, estatutariamente, os nossos pastores são pastores auxiliares. Eles só se tornam pastores de forma efetiva enquanto não tem rebanho. Então, na igreja aqui só existe um pastor titular e uma pastora. Os outros são pastores auxiliares que me auxiliam no rebanho. Só que quem dá conta do rebanho sou eu. Só que existe um monte de gente por aí, pastor que não tem igreja, não tem rebanho e quer ser chamado de pastor e pastora. Cuida de quem? Qual é o teu rebanho, cara? Feliz Natal. Aperta a mão de pelo menos 3 assim, Feliz Páscoa para você. Se um bispo é um superintendente, presbútos vem da mesma etimologia. Aí a pessoa diz assim: na igreja tem presbítero? Presbítero é um supervisor. Quando eu levanto alguém para liderar uma juventude, esse alguém é um presbítero, porque ele é um supervisor daquele grupo. Presbítero, presbútos. O problema é que a gente foi monstrificando o que a Bíblia não diz, e a gente... Quer ver uma coisa? Abra aí a Epístola de João. Abre aí, abre logo. Diga glória. Outro dia o irmão disse assim: pastor, como eu gosto de ouvir o senhor pregar, mas o senhor lê muita Bíblia. Eu não entendi se foi um elogio ou uma crítica. Estou tentando digerir até agora o que ele quis dizer. Terceira epístola de João. Joãozinho. João, o amado, o amadinho. Joãozinho. Versículo 1. Qual era o ministério de João, o amado? Ele era o quê? Ninguém sabe mais. João era o quê, pessoal? Eu abri esse cu de propósito lendo Lucas 6, 11 e 12. Lembram sim ou não? O texto diz que Jesus passou a noite toda orando e depois desceu e escolheu dentre eles 12. E no meio dos 12 tem João, a quem Jesus chamou de apóstolos. Chamou de quê? João está lá no meio, então João é apóstolo. Existem 5 ministérios, Efésios 4, 11. E deu uns como mestres, outros como pastores, outros como evangelistas, outros como profetas e outros como apóstolos. Isso aqui é Deus que levanta, não é o homem que se intitula. E deu Deus. O problema é que tem gente que foi o homem que deu, foi a convenção que deu. Mas a melhor coisa é quando Deus te levanta. Vou de novo. A melhor coisa é quando Deus diz: eu te escolhi, te vocacionei para um propósito. No tronco dos dons ministeriais só são 5.
No tronco dos dons ministeriais só são 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só são 5. Os outros são ministérios de emergência: diácono, presbítero, líder, não sei do que lá, louvor. Só não tem levita. Grita para ele, diz assim: pelo amor de Deus, você não é levita. Para ser levita, precisa ser da tribo de Levi. Tu é da tribo de Levi? Então tu não é levita. Não, mas eu toco. Quem disse que levita é quem toca? Quem colocou isso na sua cabeça? Não, mas eu canto. Quer dizer que quem canta é levita? Quem foi que disse isso? O ministério, tá vendo, Leandro? O ministério de levita foi destituído na nova aliança. Na nova aliança você não vai ver levitas, porque Deus aboliu o ministério levítico lá na antiga aliança, e na nova aliança Deus substituiu. Qual é o ministério agora da nova aliança? Jesus vai dizer lá em João capítulo 4, à beira do poço, meio-dia, que o novo ministério é esse: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão Ele em espírito. Levanta as suas mãos, rapaz. Adorarão a Ele em espírito e em verdade. Confusão. Eu sou missionária. Que missionária do quê? Jesus Cristo. Você sabe que a palavra missionário e missionária nem na Bíblia tem. Onde você tirou? Você está colocando coisa que nem na Bíblia tem. Onde você inventou isso? Te desafio, leia aí o texto de Mateus até Apocalipse. Você vai encontrar a palavra missionário. Não existe. As missionárias agora vai desviar comigo. Pastor, mas eu fui ungido da missionária. Nada contra. Só que tinha um giro de uma coisa que não tem nem na Bíblia. E aí tu está querendo fazer caso de uma coisa que não tem nem na Bíblia e quer fazer confusão. Não tem, tá tranquilo. Eu te chamo até de patriarca. Você chegar aqui e dizer assim: pastor, eu fui ordenado a patriarca. Oxê! E aí, patriarca? Eu não tenho essa não, mano. Eu te chamo do que você falar que você foi. Eu fui ungido a querubim. Oxe, ô querubim, eu não tenho essa não. Eu não tenho problema com título. Eu não tenho problema, vaidade nenhuma com título. Eu não tenho essas coisas. Não tenho. Rainha da Inglaterra. Missionário. Pastor, mas espera aí. E o missionário Daniel Berg Gurnavin? Missionário não está na Bíblia, é uma missão da igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu estou falando de perspectiva ministerial, estatutária de uma igreja, segundo o escopo da igreja primitiva. A gente deixou de seguir a Bíblia, a igreja primitiva, e começou a colocar coisas que na Bíblia não tem. E por isso que está essa banalização de títulos. É pastor que nunca estudou, nunca se formou em nada. Você que está do lado dessa moça rosa aí, fica em pé, senhor. Logo, fala o nome do senhor. Dá um microfone do Diego ali. Vai rápido, rapaz. Isso, cuidado para não cair. Diegão, você congrega aqui, filho? Sou membro. Membro aqui, né? Diegão, vamos fazer uma pergunta para você. A gente chegando no hospital para fazer uma cirurgia. Cheguei lá no hospital para fazer uma cirurgia. E aí sua guia está o nome do médico. É CRM que chama aquele? CRM. Está lá o CRM do médico. Sabe aquelas crianças teimosas? Está lá o CRM. Aí, Diego, tu chega lá. Aí a recepcionista: sabe o que é, seu Diego? É que o doutor credenciado teve um problema. Não vai poder fazer cirurgia. Mas tem aí um auxiliar dele que não é médico, mas acompanha todas as cirurgias. E ele é top. Você faria cirurgia com ele? Não. Ah, não?
Não quer dizer que o cirurgião que tem CRM estudou não pode errar. Mas erra menos do que aquele que nem estudou. O problema está aí, irmão. Nós estamos vivendo uma banalização ministerial. Tem gente que acha que só porque tem a vocação não precisa estudar. Eu estudo porque sou vocacionado. É por isso que eu estudo. Obrigado, Diego. Nada, um cheiro. Terceira de João. Verso 1, lê aí, Jaqueline. O presbítero ao amado Gaio. Para. Quem é que está escrevendo essa cartinha aí? Qual é o ministério de João? Só que nessa carta ele está dizendo que ele está na função de quê? Tem B.O. aí? James e Walter. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Essas 12 horas vai ser maravilhoso, cara. Põe a mão no coração aí, canta o louvor para Jesus aí, vai. Fecha os olhos aí, vamos cantar um louvor e eu já continuo, vai. Fecha os olhos. Do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Estamos inundados por tua glória, Senhor. Então João é apóstolo, mas está escrevendo essa carta se apresentando como supervisor. Posso dar um exemplo? O ministério do pastor, o ministério do Alessandro e do Anderson é pastor, eles são pastores. Só que eles lideram o diaconato da igreja. O que eles são? Ministerialmente são pastores, mas exercem hoje o quê? Presbitério. Superintendente, supervisiona. O presbítero é um tipo de ancião, tipo de alguém que precisa ter respeito. Por que eu estou dizendo tudo isso? É que a igreja cresceu e precisou levantar pessoas para auxiliar. E essas pessoas não poderiam ser, Deus não mandaria um anjo, Deus não falaria o nome de ninguém. É a igreja que precisa se posicionar e entender que essas pessoas estão ali para ajudar. Só que essas pessoas precisam se encaixar em critérios. Abre em Atos agora, capítulo 6. Atos 6. Verso 1. Leia, Jaque. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Como é que a igreja está crescendo e o povo está murmurando? Porque o crescimento sem gerenciamento causa murmuração. De novo. Crescimento sem gerenciamento causa murmuração. Por isso que o líder não pode ser centralizador.
Qual é o grande problema que a gente está tendo atualmente aqui na nossa igreja, no nosso ministério? É que eu tento não centralizar, mas parece que a membresia quer centralizar em mim. Não centralize em mim. O povo queria ser atendido por Moisés. Só que no capítulo de número 18 do Êxodo, Jétro disse: não é bom o que você faz. Não centralize em você. Peça para que as coisas pequenas possam ser resolvidas pelos líderes que você vai levantar, homens capazes, tementes a Deus, que aborreçam a avareza. E se tiver uma situação grande, traga até você. Não centralize as coisas em Moisés, não centralize as coisas em Adson. A igreja é um corpo, cabeça, tronco e membros. Mas tenha certeza que como cabeça, líder da igreja, eu sei de tudo que está acontecendo. Só para você ter uma noção, quando você é atendido no prédio anexo por um dos nossos pastores auxiliares, vou dar um exemplo, pastora Sandra que me auxilia, lá tem uma sala e tem um prontuário médico. Vocês sabiam disso ou não? Tem um prontuário médico. Quem já foi atendido lá sabe do que eu estou falando. Você é atendido, quando termina o atendimento, o pastor auxiliar ou a pastora auxiliar escreve a data e faz o resumo do seu atendimento e é colocado em cima da minha mesa, para que quando eu chegue, eu saiba o que foi tratado e os pontos. Pastor, essa situação não conseguimos resolver, então estou passando para o senhor. Quando se marca um gabinete comigo, quando você chega, você não precisa contar toda a história. Eu abro o prontuário e a partir dali que eu já começo a te atender. Porque às vezes o problema é tão pequeno, mas para você é grande, mas é tão pequeno que quem está do lado de fora, ali na triagem, no primeiro gabinete, consegue direcionar você a uma solução. Mas eles estão debaixo de uma liderança pastoral e debaixo de um único pastoreio. Então não centralize as coisas. Não centralize as coisas. Vamos pensar? Se eu tiver 365 membros aqui, quantos dias tem um ano? Se eu visitar um por dia, significa que aquele que eu visitei em janeiro, quando é que eu vou voltar na casa dele? Um ano depois. É lógica, pessoal. Você acha que eu não quero tomar café na tua casa, almoçar na tua casa e jantar? Com força. Eu sou bariátrico, mas não sou bobo. Oxe. Tem dia aqui, e eu coloco na rede social para ficar claro, tem dia aqui que eu pego o gabinete pastoral, o plantão pastoral, de quarta-feira atendo 10. As psicólogas da igreja, os terapeutas ficam malucos comigo. Porque dizem assim, pastor, não pode atender 10 pessoas, é 1 hora cada. Aí às vezes o irmão diz assim, mas 1 hora só para mim não dá. Eu queria estar 10 para você, mas primeiro a gente tem um contato, a gente bate papo, a gente vai vendo a demanda, a gente vai... Calma, vai dar tudo certo. Dá uma olhadinha pelo menos, Patrícia. Vai dar tudo certo. Hoje, oficialmente, aqui na igreja sede, nós temos quase 4.000 membros. Por isso que no domingo são 2 cultos, a demanda... Uma pessoa não dá, um pastor só não dá. Por isso que eu tenho uma equipe, de pastores auxiliares, líderes, líder de jovem, líder adolescente. Às vezes o B.O. estoura lá, eles me chamam, pastor, o negócio é o seguinte, tem grupo, cada um tem um grupo. Estoura uma bomba nuclear, eles me mandam, pastor, o que fazer aqui? Aí eu disse, corta o fio verde. Pronto. Aí eles vão lá e, pastor, deu certo, acabou. Por quê? São 21 anos de ministério eu tenho. Existem coisas que não preciso orar, é maturidade ministerial. Existem situações que eu já vivi, já resolvi 50.000 vezes, eu sei qual é o fio que é para cortar. Existem outros problemas que a gente ora, jejua, mas existem outros que é só saber a cor do fio. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia por isso. Dá uma olhadinha pelo menos para trás assim, corte o fio certo. Leia. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vou dar um exemplo, cadê Tati? Tati, desviou? Tati não veio hoje? Tá aí? Tá. A Tati é assistência social da igreja. Tati. Por exemplo, se você me chamar, pastor, eu tenho uma necessidade. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou te encaminhar para a assistência social da igreja. Por quê?
Porque lá eles vão te assistir. Olha lá, Tati, lá na porta. Levanta a mão aí, Tati. Olha lá. Tati, assistente social da igreja. Tem uma equipe com ela. Quando você passa, porque todo mundo passa por uma situação. Não tem ninguém que nunca passe por uma situação. Só que sendo igreja, a igreja tem um braço forte para te assistir. Eu não vou conseguir estar lá. Por isso que tem gente que vai estar lá, vai te assistir, vai fazer visita. É isso. Isso é igreja. Grite bem alto, igreja. Só que a igreja está crescendo, não tem nada disso. Não tem assistência social, não tem diaconato, não tem presbítero. Está uma luta, só tem apóstolo. Porque até aqui o capítulo de número 6 só tem o quê? Apóstolo, não tem diácono, não tem presbítero, não tem ninguém. É só o quê? Aí Deus diz assim, vou mostrar para vocês que nem só de apóstolo viverá o homem. Porque a igreja não é feita só do pastor, líder, do presidente, do apóstolo. A igreja é feita de diáconos, presbíteros, cooperadores. Então não existe ninguém maior ou menor, gente mais especial, menos especial. A igreja é de Jesus. Eu estou pregando aqui, mas tem tias e professoras lá na Cidade Kids que tem o mesmo valor que eu. Enquanto eu prego para a igreja atual, elas estão pregando para a igreja do futuro, os futuros Adson. Então não tem menor, maior, melhor, não, para com isso. Tem fisioterapeuta aqui não? Tem não. Thaís. A Lídia também é fisioterapeuta. Ali. Vocês me ajudem. Eu fiz uma pesquisa que se esse dedão do pé for amputado, a pessoa tem um acidente, amputou o dedão. No outro dia a pessoa não consegue sair andando. Ela precisa fazer o quê? Por quê? Porque esse dedão tem o poder de sustentar o corpo todo. Dá uma olhada para esse dedão. Raridade ele aparece. Encrava a unha de vez em quando. Parece que essa miséria não serve para nada. Tem uns dedão que é feio, parece a cabeça de uma cobra. É ridículo. Aí você diz assim, vontade que eu tenho de cortar isso daqui. Aí de repente, quando você perde, você descobre que ele é tão importante, que ele ajuda no equilíbrio, na sustentação do corpo. Irmão, tem gente nessa igreja aqui que não aparece na live, não aparece na rede social, tá lá na sonoplastia, tá lá na mídia, tá lá na Cidade Kids, tá no eventos, tá na lanchonete, mas se não fosse esses dedos, a igreja não ficaria de pé. A igreja não ficaria de pé. Levante as duas mãos, há uma igreja viva nesse lugar. Bobo que diz, eu queria. Que conversa, os bobos. Que conversa, rapaz. Sabe que meu sonho era ser pastor. Pergunta, por quê? Porque no dia do aniversário eu vi os pastores ganhando presente no dia de aniversário. Eu disse, rapaz, o meu sonho é ser pastor. Aí, rapaz, meu Deus do céu. Lá na igreja que eu fui criado, no dia do pastor, os membros e as pessoas traziam um envelope. Chamava de oração. Alguma coisa dentro. E dava de oferta ao pastor, dava presente. Então eu, jovem, dizia assim, cara, meu sonho é ser pastor para ganhar presente. Aí, primeiro aniversário que eu tive com o pastor, eu disse, rapaz, é ruim demais isso aqui. Porque você passa 364 dias sendo massacrado e judiado e só um dia lembrado. Você só descobre isso quando você entra para o ministério. Então para de querer aparecer, fica onde Deus chamou. Quanto é mais dado, mais é cobrado. Continua a leitura. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. 12? 12 quem? Se o Judas já... Que 12? Quem? Matias. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Quem escolheu Matias para ser apóstolo e fazer parte do colégio apostólico? Quem? Deus. Porque a Bíblia diz que eles jogaram uma sorte. O Espírito Santo não falou o nome de Matias. Eles jogaram a sorte e colocaram Matias. Tem gente que só não está no ministério por sorte. Porque se... Ninguém fala nada agora. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Por que você não dá um glória agora?
Eu vi um aleluia. Capítulo 1, verso de número 23 de Atos. Até 26. Porque tudo que eu estou falando, eu estou tentando mostrar onde? Aonde, pessoal? Na Bíblia. Está tudo na... Lê, Jaqueline. Vá, pelo amor de Deus. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Ah, o apóstolo desviou. Depois fizeram um sorteio. Opa! Sorteio. Vai. E a sorte caiu sobre Matias. Aí. Se não fosse a sorte, nem no ministério eu estaria. Porque às vezes você acha que isso é coisa pejorativa. Todo mundo quer ser João, ser escolhido por Cristo. Mas tem gente que Deus decidiu que a sorte caísse sobre ele. Eu queria ser João, mas eu acho que eu sou Matias. Deus poderia escolher qualquer um, mas a sorte apontou para mim de ser: eu te escolhi. A sorte caiu sobre você. Que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Até aí. Então volte lá, Atos 6. Qual versículo a gente parou lá? 2. Então os 12, que a gente está lendo na Bíblia aí que os 12 não tem Judas, tem quem? E Matias foi escolhido. Dá uma olhadinha pelo menos para 3 assim: a sorte caiu sobre você hoje. Então, você precisa entender que tem gente que Deus diz assim: separa João. Tem hora que Deus diz assim: ei, anota o nome. Tranquilo. Mas tem outro que Deus diz assim: vai cair a sorte, mas não vai perder a validade. Tem propósito nisso. Tem propósito nisso. Vai, Jaque. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Olha os critérios. Boa reputação. Vai. Cheios do Espírito Cheio do Espírito Santo. e de sabedoria. Sabedoria. Para os encarregarmos desse serviço. Serviço. Grite bem alto. Ministério é serviço, não ser visto. Entenderam? É serviço, não ser visto. Ministério não cabe para quem quer aparecer. Ministério cabe para quem quer fazer. Deus diz bem assim: escolha a gente que quer trabalhar, não gente que quer aparecer. Antigamente na igreja, quando tinha congresso, antigamente, 1900 e algumas coisas, época da datilografia, na igreja entregava um papelzinho que vinha o nome das pessoas no final que ajudaram. São dessa época, não? Rapaz, quando esqueci o nome de alguém, isso dava confusão na igreja. Mas eu fiz a cortina, não colocaram meu nome, eu dei tal coisa, não me agradeceram. Toda igreja centralizada no homem, o homem precisa ser agradecido e glorificado. Toda igreja centralizada em Cristo, o homem desaparece e Cristo é glorificado. Vai, Jaque. Quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que começou murmurando, reclamando por causa do crescimento. Houve um gerenciamento da igreja, houve uma organização da igreja, e a igreja não parou de crescer, a igreja continuou crescendo, a igreja continuou crescendo. Como pastor desta igreja, comunidade local, eu quero orar que Deus dê um crescimento
no departamento de jovem, de adolescente, infantil, de mulheres em todos os setores. Que esta igreja não inche, que essa igreja cresça. Vou de novo. Que essa igreja não inche, que essa igreja cresça. Cresça em estatura, graça e conhecimento. Que essa igreja apresente o evangelho, que pessoas sejam libertas. Essa é a missão desta igreja. Pronto. Tudo isso para ordenar diácono. Mas depois não dizer, não sei nem porque eu fui escolhido, porque me chamaram para fazer isso aqui. Você sabe agora. Brincando, alguns já fazem, já são diáconos. Nós só vamos reconhecer agora. Só vamos reconhecer. Nós só vamos só reconhecimento. Então farei parte agora de manhã e outra noite. Depois que eu fizer o reconhecimento, a Emaf Music vai cantar 2 louvores. E eu já quero pregar para a gente ceiar. Grite bem alto: Senhor Jesus, muito obrigado